Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula sobre fisiologia animal. Essa é a parte 2, lembrando que a parte 1 falando sobre nutrição e digestão já está disponível. O tema agora é circulação. E a circulação compreende tanto o sistema circulatório sanguíneo, quanto também o sistema circulatório linfático. Os objetivos desse módulo, dessa videoaula, são identificar e comparar os diferentes tipos de sistema circulatório nos diversos tipos de animais, compreender os órgãos desse sistema além do funcionamento e aprender um pouco sobre as doenças relacionadas, pelo menos as principais. Um dado interessante: houve um aumento enorme entre as mulheres em relação ao infarto. Até a década de 70, apenas 10% dos infartos eram em mulheres. Hoje essa taxa é de 40%. Isso, os estudos indicam, é que com o aumento das mulheres no mercado de trabalho, elas ficam sobrecarregadas, porque além de trabalharem fora, carregam ainda o peso de cuidar da casa e da família. Isso leva ao estresse, o que já desgasta o físico da pessoa. Leva também ao tabagismo, que acarreta em problemas circulatórios. Além do que, elas deixam de se exercitar por falta de tempo e também acabam comendo mal, como por exemplo em fast foods. Isso faz com que 56% das mulheres acima de 65 anos acabem morrendo, indo a óbito devido a problemas cardíacos. Ou seja, se você, mulher, quer viver acima de 65 anos, precisa cuidar do seu coração, da sua saúde, ter hábitos saudáveis. As funções do sistema circulatório são o transporte, tanto de substâncias como os nutrientes, como a glicose, por exemplo, transporte de hormônios, resíduos celulares, como por exemplo o gás carbônico, mecanismos de defesa, transporte de anticorpos, entre outras coisas. Outro fator importante também ligado ao sistema circulatório é a troca de calor do corpo, do organismo, com o meio em que aquele animal vive. A hematose é a troca de gases, ou seja, é a troca de gás carbônico por oxigênio que pode ocorrer nos pulmões, no caso dos seres pulmonados, na pele, como é o caso dos anfíbios, respiração cutânea, ou nas brancas, como é o caso, por exemplo, dos peixes. Então, a hematose é a troca gasosa, é a troca de gás carbônico por oxigênio. É limpar o sangue. Lembrando que a função do oxigênio é a respiração celular, é permitir a respiração celular junto com o nutriente carboidrato, que é a glicose. Nas plantas, só um paralelo aqui, uma observação, elas também têm circulação, em geral, mas não é uma circulação por sangue, é uma circulação de seiva. O sangue, entre aspas, das plantas é a seiva. E ao invés de terem artérias, veias, elas possuem os vasos condutores de seiva, como, por exemplo, o xilema. Os animais podem ser, entre aspas, de sangue frio ou sangue quente. O nome correto para o de sangue frio seriam ectotérmicos ou pecilotérmicos, que a temperatura do metabolismo depende do ambiente. Os de sangue quente, mais corretamente endotérmicos, temperatura vem de dentro, endo, que são as aves e mamíferos, conseguem regular a temperatura através do metabolismo para facilitar as ações fisiológicas por volta de 36 graus. Tem uma tabelinha aqui embaixo que eu criei
explicando a vantagem e a desvantagem desses dois tipos de sangue. No caso da ectotermia, sangue frio, a vantagem é que eles precisam comer cerca de 80% a menos que nós de sangue quente. Eles precisam de menos caloria, já que não precisam gerar calor. Gerar calor gasta muita caloria, tem que comer muito. Então eles podem ficar às vezes meses, em alguns animais de sangue frio, até anos sem comer, porque não gastam tanta energia. A desvantagem do ectotérmicos, do sangue frio, é que eles precisam ir até um local quente para conseguir aquecer o corpo e assim permitir os mecanismos fisiológicos, o metabolismo de funcionar. Nos endotérmicos, como já é de supor, a vantagem é que eles podem viver em locais de diferentes temperaturas que conseguem regular a temperatura do próprio corpo, mantendo por volta de 36 graus. Então, podem viver em ambientes, por exemplo, com neve, como a taiga e a tundra, coisa que raramente um animal de sangue frio conseguirá. E a desvantagem deles é a vantagem dos ectotérmicos, ou seja, os endotérmicos têm que comer muito mais para gerar calor. Primeiro tipo de circulação sanguínea é a circulação por difusão. A circulação por difusão não é um sistema, não é um conjunto de órgãos. A circulação por difusão é simplesmente a difusão, a passagem das substâncias célula a célula. Não tem um vasinho, um caminho por onde estará entregando os componentes necessários. Uma célula se comunica com a outra. Esse processo é lento e muito primitivo. Só ocorre em poríferos, as esponjas do mar, quinidários, como as águas-vivas e corais, e nos plateumintos, como a planária, o esquistossomo e a tênia. Esse sistema não permite que, em geral, esses animais cresçam muito, em geral, porque, como já dito antes, é lento. A gente faz até uma analogia aqui, abre um parênteses, lembra muito o que acontece com as plantas briófitas, aquelas mais simples, os musgos. Eles também não têm vasos condutores de seiva, então não podem crescer muito. É muito lento esse transporte. Você nunca verá uma briófita com meio metro de altura. Impossível, não tem como, devido à falta de sistema de circulação de nutrientes. Ou seja, falta de vasos condutores. As três estruturas básicas de um sistema circulatório são o líquido, que preenche, como o sangue, no caso do sistema circulatório, ou a linfa, no caso do sistema linfático, os vasos sanguíneos, que em geral são as artérias, as veias e os capilares, são os três principais, e o músculo pulsante, a bomba, o coração, aquele que faz o sistema, o líquido pegar impulso para poder ser distribuído. Os componentes do sangue, só para relembrar esse tecido, esse conjunto de células que é o sangue, em geral são 4. As hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos, que servem para transporte de oxigênio para as células, para que elas possam fazer a respiração celular, lá nas mitocôndrias. Os glóbulos brancos, que são as células de defesa, são os leucócitos. As plaquetas, que são vestígios de célula que servem aí para a coagulação do sangue. E o plasma, que é a parte líquida, é a parte que vai carregar aí o restante das substâncias e resíduos. Agora um pouquinho aqui sobre evolução, comparação. Sistema circulatório aberto versus sistema circulatório fechado. O que é um sistema circulatório aberto? O sistema circulatório aberto é o sistema onde o sangue sai dos vasos sanguíneos e é distribuído para os órgãos. Ele é aberto, ele não fica preso nos vasos sanguíneos.
Isso só pode ocorrer, em geral, com animais pequenos, como moluscos e artrópodes. É um sistema mais simples. E o coração, em geral, não pode ficar muito longe dos tecidos a serem irrigados, porque faltaria pressão, já que o sangue sai dos vasos sanguíneos e vai para os tecidos, né? Falta impulso para retornar. Já o sistema circulatório fechado, que é o que ocorre em todos os vertebrados, é um sistema mais eficaz. O coração pode ficar distante do restante dos órgãos, do restante dos outros sistemas. Agora, nesse slide eu tenho uma foto mostrando aqui, trabalhada mostrando os vasos sanguíneos, como eles estão espalhados, e aqui um desenho representando o sistema circulatório de mamíferos, que estudaremos daqui a pouquinho. Os vasos sanguíneos, como dito antes, podem ser artérias, veias e capilares. Além desses três tipos, nós temos as vênulas e as arteríolas. As artérias são os vasos sanguíneos mais grossos, mais fortes e mais largos. São constituídas por músculo liso e o tecido interno delas é chamado de endotélio. E é formado esse tecido por células epiteliais bem achatadas. As artérias precisam ficar escondidas, vamos dizer assim, dentro do organismo, já que elas são as mais essenciais para o funcionamento do organismo, de certa forma. As artérias sempre carregam o sangue para fora do coração. Quando o sangue bombeia, são elas que aguentam toda aquela pressão super forte para jogar o sangue para o resto do corpo. Por isso as artérias são os vasos sanguíneos mais largos e mais grossos que existem. São impermeáveis. Uma curiosidade é que se você pegar uma artéria e apertar, né, a parede dela não cola, ela abre na hora, né? É uma parede realmente bem grossa e bem forte. As artérias, então, estão sempre gravem essa informação, levando o sangue para fora do coração. As artérias, por sua vez, se ramificam nas chamadas arteríolas, que é como se fossem artérias menores, continuam sendo impermeáveis. E as arteríolas depois irão se ramificar nos chamados vasos capilares. Capilar vem de cabelo, mas esses vasos capilares são muito mais finos que um fio de cabelo, são microscópicos. E eles sim são permeáveis, são eles que irão distribuir os componentes para as células, eles deixam passar as coisas. Nós estudaremos já já como fazem isso. Os capilares depois se juntam para retornar com sangue, formando as chamadas vênulas. E as vênulas, por sua vez, se unem formando as veias. E as veias carregam o sangue utilizado, o sangue, vamos dizer assim, sujo, cheio de gás carbônico, de volta para o coração para pegar impulso, ir para os pulmões, no caso dos vertebrados, né, no caso dos mamíferos, por exemplo, fazer a hematose, pegar oxigênio de novo e deixar o gás carbônico e reiniciar o ciclo. Lembrem, somente os capilares são permeáveis, só eles deixam passar as substâncias, são eles que entregam e recebem coisas diretamente das células. Uma curiosidade é que em um acidente, quando tem hemorragia, o sangue, se estiver jorrando, pulsando, jorra, para, tipo seguindo o ritmo do coração, né? Que é literalmente isso que está acontecendo, na verdade, significa que você tem uma hemorragia do tipo mais séria que tem, que é uma hemorragia via arterial. É o sangue que está saindo com o impulso do coração e tem que ser estancado da forma mais rápida possível.
Quando na hemorragia o sangue sai de forma contínua e não para de sair jorrando, mas de forma contínua, sem pulso, significa que é uma hemorragia através de veias. As veias já perderam impulso, tem um pouco de força, mas não no ritmo do coração. É um sangue que está retornando para pegar impulso no coração. E aquele cortezinho no dedo, aquele ralado que faz um sanguinho escorrer, é um sangramento por vários vasos capilares que foram rompidos. Uma coisa menos séria. Aqui eu tenho duas figuras, né, mostrando as paredes dos vasos sanguíneos, a constituição dos tecidos, e do lado direito eu tenho uma foto de microscopia mostrando uma artéria e a outra mostrando a veia, que é um pouco mais fraca do que as artérias. Razão entre pressão e tipos de vasos sanguíneos. Olha só que legal esse gráfico. Aqui na ordenada, né, no Y, eu tenho a pressão em milímetros de mercúrio. Então, aqui na vertical, a pressão. E na horizontal, na abscissa, né, no X, eu tenho mostrando os tipos de vaso sanguíneo. Grandes artérias, arteríolas, vasos capilares, vênulas e veias. Olha só, nas grandes artérias a pressão é enorme. As artérias menores têm um pouco menos de pressão. As arteríolas, as ramificações, já têm uma pressão relativamente, consideravelmente mais baixa. Olha como aqui caiu o gráfico. E os capilares, a pressão já está bem, mas bem menor mesmo. E nas vênulas e veias, nossa, menor quantidade possível. Por quê? Vai perdendo o impulso. O coração bateu, sai com força. Olha o ritmo aqui, ó. Olha aqui as ondinhas. Vai sendo distribuindo, vai passando pelo corpo, por outros vasos, vai perdendo a força. Aí tem uma grande questão. Se vai perdendo a força, como vocês viram aqui no gráfico, ó, já não está nem mais tendo o ritmo do batimento, ó, não está vendo? Não tem mais essas ondinhas aqui. Como é que o sangue consegue retornar para o coração? Devido a válvulas e contrações musculares. As veias possuem válvulas, paredes, vamos dizer assim, que não permitem que o sangue retorne, faz com que o sangue siga apenas uma direção. Não deixa que ele volte e corra ao contrário. É impossível disso acontecer. Se o sangue tentar voltar, essas válvulas fecham. Então, sempre irão em direção ao coração. Além disso, as veias têm a ajuda da contração dos músculos estriados esqueléticos, que vão empurrando o sangue também na direção do coração, no caso da grande circulação. Aqui nós temos uma razão entre a pressão e a velocidade na veia. Vamos lá, com calma. O que significa isso? Retornando aqui no gráfico anterior, vocês viram que as vênulas e veias não tinham pressão praticamente alguma, estava muito fraco. Como é que retorna para o coração? Vocês viram que as válvulas das veias e as contrações musculares ajudam a retornar para o coração, mas reparem como a pressão está baixa. Para substituir o que não tem de pressão nas veias e nas vênulas, tem um outro mecanismo. Ao invés de pressão, as veias e vênulas ganham, através das válvulas e contrações musculares, velocidade. Olha só esse gráfico. Vocês estão vendo aqui em vermelho a pressão sanguínea, que nem no gráfico anterior. Artérias
capilares e vênulas, e nas veias a pressão está lá embaixo. Em pontilhado preto, você tem a velocidade do sangue. Reparem que a velocidade do sangue estava alta quando saiu do coração, diminuiu nos capilares. Quando chegou nas veias, a velocidade aumentou e aumentou muito, devido às válvulas e contrações musculares ao redor das veias. E essa velocidade das veias substitui a falta de pressão, né? Consegue fazer o balanceamento, consegue fazer a razão, que deixa o sangue retornando para o coração com a velocidade e volume necessários. Outro parênteses aqui agora, trombose venosa profunda. A trombose, ela é causada muitas vezes devido a uma viagem longa que a pessoa faz, por exemplo, muito tempo sentada na classe econômica, numa posição só numa viagem de avião. E acontece que coágulos vão se formando nos vasos sanguíneos. E esses coágulos vão entupindo. E acontece das formações, como nós estamos vendo aqui, da vermelhidão. Ok? Essa é a trombose. O coração, o órgão chamado coração. O coração é uma provável evolução de uma artéria mais larga, pulsante, que depois, devido a várias seleções naturais, teria dado origem a esse órgão mais complexo, principalmente quando a gente fala de mamíferos e aves. Nos vertebrados, ele pode possuir um ou dois átrios, que são câmaras, e sempre vão receber o sangue das veias, e um ou dois ventrículos, que também são câmaras, só que essas câmaras, ao invés de receber o sangue das veias, os ventrículos mandam o sangue para fora do coração através daqueles vasos mais fortes, as artérias. Então, o ventrículo sempre ligado com artérias, mandando sangue para fora, e os átrios sempre recebendo sangue das veias, para que o sangue volte a ter impulso. Os átrios ficam em cima e os ventrículos ficam embaixo. Peixes. O coração dos peixes ele é o mais simples entre os vertebrados, lembrando que os peixes, pela escala evolutiva, são os primeiros vertebrados. Vem lá da água, vem lá do mar. O coração dos peixes só tem duas câmaras, um átrio e um ventrículo. Eles têm, para ajudar nos batimentos, na distribuição do sangue, um seio venoso, que é uma dilatação da veia que está chegando no coração, uma área antes do coração, então. E o cone arterioso, que é uma outra dilatação, só que agora da artéria que está saindo do ventrículo. A circulação dos peixes é simples. Circulação simples, pessoal, anotem aí, lembrem desse significado. Circulação simples é aquela em que o sangue passa apenas uma vez pelo coração durante cada ciclo. A circulação que não é simples, como é o caso, por exemplo, dos mamíferos, recebe durante o ciclo circulatório 2 vezes o sangue. Nós já iremos estudar melhor. Vamos concentrar agora nos peixes. Então, circulação simples é aquela que passa uma vez apenas pelo coração em cada ciclo circulatório. E também a circulação dos peixes é uma circulação completa. Lembrem aí, circulação completa é quando dentro do coração não há uma mistura do sangue arterial com o sangue venoso, ok? O sangue com muito gás carbônico não se mistura com aquele limpo cheio de oxigênio. Mostrando aqui, né, o sistema circulatório dos peixes,
peixes, ao invés de pulmões, tem as brânquias para fazer a hematose. Brânquias é a mesma coisa que guelras, tá? O que acontece? Nas brânquias tem hematose, o sangue sujo, cheio de gás carbônico, é trocado por sangue limpo, cheio de oxigênio. Uma curiosidade, nós desenhamos a nível didático de vermelho o sangue cheio de oxigênio, que está saindo das brânquias ou dos pulmões, e de azul ou de roxo, o sangue mais escuro, que seria o sangue cheio de gás carbônico, que em geral, não é sempre, é aquele que está vindo das veias, tá? Então, vermelho, sangue, entre aspas, limpo, em azul ou roxo, sangue, entre aspas, sujo, cheio de gás carbônico. Então, as brânquias fizeram a hematose, mandaram agora o sangue limpo para o corpo. O corpo utiliza esse sangue, utiliza o oxigênio, os nutrientes e manda os resíduos como gás carbônico. Agora o sangue está sujo. Entrou no átrio, passou para o ventrículo contraiu, manda esse sangue para as brânquias e começa tudo de novo. Reparem que nesse ciclo super simples, o sangue passa apenas uma vez no coração a cada volta. Anfíbios, sapos, rãs, pererecas, salamandras, tritões, cobras cegas, as chamadas cecílias. O que acontece? A circulação agora é incompleta, ou seja, há uma mistura do sangue venoso com o sangue arterial. O coração é mais evoluído. O coração agora deixa de ter 2 cavidades e começa a ter 3 cavidades, 3 câmaras, 2 átrios, aqui em cima, átrio direito e átrio esquerdo, e a parte inferior, um ventrículo, 3 câmaras, 2 átrios e um ventrículo. A circulação agora ela é dupla, ela não é mais simples. O coração, em cada circulação, recebe 2 vezes o sangue. Já vou explicar melhor isso. Começando aqui pelo pulmão. O pulmão vai fazer hematose, vai pegar o sangue sujo de azulzinho, vai trocar o gás carbônico por oxigênio. O sangue limpo entra no coração pelo átrio esquerdo. O átrio esquerdo tem a sua contração, pega impulso, passa para o ventrículo e do ventrículo manda o sangue para o organismo, para o corpo, para os sistemas. O corpo utiliza esse sangue limpo, pega o oxigênio, joga fora gás carbônico e resíduos, devolve esse sangue pelas veias, o sangue volta para o coração para pegar impulso e mandar agora esse sangue que entrou pelo átrio direito, sai pelo ventrículo esquerdo e vai através de uma artéria para o pulmão, onde vai fazer hematose. Ou seja, nessa circulação agora, o sangue passa 2 vezes pelo coração a cada ciclo. E eu digo que a circulação dupla contém 2 circulações, por isso se chama dupla. Uma circulação entre o coração e pulmão, que estão bem próximos, então chamam de pequena circulação, é uma circulação de menor volume, também chamada de circulação pulmonar, e uma outra circulação entre coração e corpo, que é maior, porque tem que passar para todos os sistemas. Essa circulação entre coração e corpo eu chamo de grande circulação ou circulação sistêmica. É só vocês lembrarem que, nesse caso, o sangue tem que ir para os diversos sistemas. Como vocês podem reparar, quando chega no ventrículo, o sangue, tanto arterial quanto venoso, se misturam. Por isso é uma circulação incompleta. Répteis.
Répteis, no caso, né, são os escamados, como os ofídeos, que são as cobras, os quelônios, que são as tartarugas, cágados e jabutis, lacertílios, que também são escamados, que são os lagartos. Esse coração deles também é de 3 cavidades, assim como os anfíbios, 2 átrios e o ventrículo. A circulação continua sendo incompleta. O sangue venoso é misturado ao arterial. A circulação é dupla também. Você tem a pequena circulação, ou circulação pulmonar, entre coração e pulmões, e temos também a grande circulação, ou circulação sistema, que é entre o corpo e o coração. Muito parecido com o dos anfíbios. Só uma coisinha que eu esqueci de falar, voltando aqui no slide, é que os pulmões dos anfíbios não são muito desenvolvidos. Então, para compensar a baixa taxa de hematose que tem nos pulmões, os anfíbios também terão a respiração cutânea, através da cutis, através da pele, tá? Voltando. Apesar de ser uma circulação incompleta, onde você tem a mistura do sangue venoso com arterial, o ventrículo único desses répteis tem uma divisão parcial no meio dele, chamado septo de Sabatier. Talvez seja uma estrutura que tenha dado origem a 2 ventrículos nas aves e mamíferos, né? Nos anfíbios você não tinha essa semi-separação entre os ventrículos. Nos répteis nós já temos, o que ajuda a não misturar tanto o sangue venoso com o arterial. Os pulmões dos répteis são mais desenvolvidos, então eles não dependem da respiração cutânea. Só a nível de curiosidade, dentro dos répteis, apenas as tartarugas marinhas, além de apresentarem respiração pulmonar, também por ficarem muito tempo debaixo da água do mar, podem apresentar respiração cutânea perto da região da cloaca. Crocodilianos e a adaptação ao mergulho. Bom, aqui a gente vai entrar num caso que foge à regra, que foge à exceção. Crocodilos, jacarés, têm um coração diferente dos demais répteis. Isso é uma provável adaptação ao mergulho e à caça. O coração deles é mais evoluído, é parecido com o dos mamíferos e das aves. Tem 4 cavidades, tem 2 átrios e 2 ventrículos. No entanto, continua ainda misturando sangue venoso com arterial. Há uma área na base das artérias que faz essa comunicação, que é o chamado forame de Paniza, né? Então a circulação continua sendo incompleta, continua misturando sangue arterial com venoso. O interessante desse tipo de sistema circulatório é que tem uma ferramenta diferente, é uma coisa muito legal, que é a presença de 2 aortas, de 2 artérias, né, que saem dos ventrículos, ao invés de ser uma aorta só. Qual que é a função disso? Como esses animais ficam muito tempo debaixo da água, e são animais de sangue frio, não gastam tanta energia, eles não têm necessidade de ficar utilizando na circulação o tempo todo a parte da pequena circulação, da circulação pulmonar. Então, quando eles estão debaixo da água por muito tempo, é desligada a circulação pequena, a circulação pulmonar, né? E aí vai acontecer o seguinte: ao invés de estar chegando o sangue dos pulmões, os pulmões ficam parados, não funcionam, ele não fica respirando o tempo todo, e o sangue vai sair através da aorta direita. E essa aorta direita, ó, tá vendo aqui como se fosse um atalho, vai mandar o sangue
para o corpo, ao invés da aorta esquerda, que mandaria o sangue oxigenado. Pode ficar mandando esse sangue já usado para o corpo, fazem esse caminho, ó. Já que esse animal pode ficar um longo período sem oxigênio, já que gasta menos caloria, faz menos respiração celular, utiliza menos oxigênio. Uma outra coisa interessante, provavelmente devido à seleção natural também, é que esses animais têm uma camuflagem mais eficaz devido a esse fator. Por quê? Parecem rochas, às vezes. Não dá para ver eles, às vezes, num rio. Quando, por exemplo, o crocodilo africano quer dar um bote numa zebra. Como eles não ficam respirando, você não vê aquele movimento da caixa torácica dele o tempo todo, parece que é uma pedra. Aí chega um outro animal como a zebra e aí ele dá aquele pique, dá aquele funcionamento rápido e consegue pegar a presa. Coração agora dos mamíferos e das aves, os seres mais complexos. Há uma circulação completa, né? Você não mistura sangue venoso com arterial, sangue sujo com limpo. O coração tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. É uma circulação dupla, né? Como acontece em todos os vertebrados, exceto peixes. Ela é uma circulação muito eficaz, permite a intensa atividade metabólica, já que você não tem uma mistura de sangue sujo com sangue limpo. E graças a isso, mamíferos e aves são animais homeotérmicos, animais de sangue quente. Aqui nós temos um desenho mostrando a comparação entre o sistema circulatório dos vertebrados, no caso peixes, anfíbios, répteis, e aves e mamíferos em um único sistema, porque é muito parecido o sistema circulatório de aves e mamíferos. E uma das poucas diferenças, a diferença talvez mais gritante entre o sistema circulatório das aves e dos mamíferos, é que nos mamíferos a aorta faz uma curva para a esquerda e nas aves a aorta faz uma curva para a direita. O músculo que forma o coração é o músculo estriado cardíaco. É o único músculo estriado, né, em geral com movimento involuntário, né, ele pode ser controlado pelo SNC, pelo sistema nervoso central. Mas uma coisa também interessante do coração é que ele apresenta os seus próprios neurônios marca-passo. Então, ele consegue até dentro de uma ambientação adequada, cirúrgica, ele consegue até bater fora do organismo, desligado do SNC, do sistema nervoso central. Em geral, o tecido cardíaco, o miocárdio, em geral, ele não se regenera. Ou seja, pequenas lesões, ele pode até se regenerar, mas grandes lesões, como aquelas que levam ao infarto, são lesões que provavelmente não irão ser regeneradas. Não tem um poder de regeneração muito grande, então. Ele faz um movimento de contração, que é de jogar o sangue para fora daquela área, na chamada sístole. Então, sístole é um movimento de contração, de esvaziamento, e a diástole é o movimento onde aumenta o volume e enche de sangue. Sístole, contração, diástole, relaxamento. Gravem. Há uma alternância. Enquanto os 2 átrios estão fazendo sístole, mandando sangue para fora, os ventrículos sempre estarão fazendo diástole, estarão enchendo de sangue. E vai ocorrendo essa alternância, dando os batimentos cardíacos. Os batimentos cardíacos em humanos em repouso é de cerca de 70 batimentos por minuto. Em elefantes, que são seres mais lentos, com metabolismo mais lento, os batimentos cardíacos em repouso são apenas de 20 por minuto. E em camundongos, que são animais com metabolismo extremamente rápido, a frequência se dá no ritmo de 400 batimentos por minuto. Então, vocês reparem
que a diferença no metabolismo do organismo do animal também irá trazer uma diferença no número de batimentos cardíacos por tempo. E quando a atividade física é intensa, os batimentos cardíacos aumentam, né? Você vai ter uma ativação do sistema nervoso simpático, vai aumentar os batimentos cardíacos, vai mandar o hormônio adrenalina e fará com que o sangue circule mais rápido para entregar nutrientes. Está precisando fazer mais respiração celular, está precisando produzir energia lá nas mitocôndrias. Alguns animais também podem entrar na chamada hibernação, que é quando esses batimentos cardíacos vão lá para perto de zero ou até zero, né? Para que pare de circular o sangue e o animal desligue ou praticamente desligue por um determinado período. Fiz aqui um desenho aqui muito simples para facilitar o estudo, né? Não está naquele emaranhado de vasos sanguíneos, né? Tá de forma bem simplificada, bem didática, para entender o principal da circulação em aves e mamíferos, porque a gente está concentrando o estudo na fisiologia humana. Vamos lá. Aqui eu tenho em cima os pulmões, no meio o coração e as 4 câmaras, os 2 átrios, os 2 ventrículos, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, as válvulas que existem entre a parte de cima e a parte de baixo, ou seja, entre os átrios e os ventrículos. Vocês podem reparar que não tem como passar o sangue do lado direito para o lado esquerdo, não tem como misturar sangue cheio de gás carbônico com sangue cheio de oxigênio dentro do coração. Misturar sangue sujo com sangue limpo. Não tem como acontecer isso. É uma circulação completa. Uma outra coisa interessante que vocês têm que reparar é que nesse desenho você sempre vai ter do seu lado esquerdo, para você que está lendo, o lado direito do coração. Por quê? É como se fosse o coração de uma pessoa que está olhando para você. Começando aqui na hematose, as veias estarão carregando o sangue limpinho para dentro do átrio esquerdo. O átrio esquerdo faz a sístole, aperta, né? Abre a válvula. O ventrículo esquerdo entra em diástole, enche de sangue, está relaxado o ventrículo. Depois o ventrículo faz a sístole, o sangue sai com aquela enorme pressão, então quem tem que dar conta precisa ser uma artéria, por isso as artérias estão sempre saindo dos ventrículos. O sangue vai chegar no corpo, através das artérias que se ramificam em arteríolas e depois em capilares, o sangue distribuído, os capilares se juntam, formam as vênulas carregando o sangue sujo utilizado se transformam em veias, as veias que não têm muita pressão, mas têm muita velocidade devido às contrações musculares ao redor delas e as válvulas vão mandar o sangue para o átrio direito. O sangue agora vai pegar impulso do átrio direito, passa para o ventrículo direito, sai pela artéria pulmonar, né, com muita força, chega o sangue nos pulmões, onde acontece a hematose e reinicia o ciclo, ok? Lembrem, artérias, muita pressão, sempre saindo do ventrículo, tem que aguentar a pressão. Veias, sangue entrando no coração através dos átrios. Está com pouca velocidade, está indo para o coração para pegar impulso. Desenho aqui, agora sim, da forma anatômica mais certa do coração, mostrando a veia cava superior, a artéria principal, que é a aorta, e demais estruturas, e alguns outros dados importantes. As válvulas, elas impedem o refluxo entre átrios e ventrículos. As válvulas são aquelas portinhas que eu desenhei aqui anteriormente, que vão controlar a saída do sangue do átrio para os ventrículos. São aqui as válvulas. E são duas as válvulas. A válvula bicúspide ou mitral, que estão no ventrículo esquerdo,
entre o átrio ventrículo esquerdo, e a válvula tricúspide, ou átrio ventricular direita, que está entre o átrio ventrículo, só que agora do lado direito. Temos também, para ajudar a não ocorrer o refluxo, a volta do sangue para o coração, as válvulas do tronco pulmonar e as da aorta, que estão, respectivamente, entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar e entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta. O fechamento dessas válvulas, ou válvulas, é que dá aquele famoso barulhinho. Dum, 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 dum. O sopro cardíaco, ele pode ser um sopro cardíaco anêmico, e nesse caso o sangue circula com maior velocidade, porque como não está chegando nutrientes, componentes, substâncias suficientes nas células, ele começa a circular mais rápido. E aí vai dar o barulho diferente. Quando você trata a anemia, esse sintoma desaparece. Você tem o sopro cardíaco inocente ou funcional, que geralmente ocorre entre 2 a 7 anos de idade, não é uma doença. Depois dos 7 anos de idade, geralmente desaparece. E agora sim, o sopro cardíaco patológico, que é uma alteração geralmente no movimento das válvulas, mas pode ser também nas artérias ou na comunicação entre o lado direito e esquerdo do coração. Perigoso realmente, e que muitas vezes impede a pessoa de fazer educação física. Medindo a pressão. O aparelho para medir a pressão é o famoso esfigmomanômetro. A contração e o relaxamento do miocárdio fazem a pressão nas artérias variar entre o valor máximo e um valor mínimo. A pressão arterial sistólica, aquela de contração, equivale à pressão máxima quando os ventrículos estão contraindo. Essa é a pressão sistólica. Já a pressão arterial diastólica é a pressão mínima registrada durante o relaxamento ventricular do lado esquerdo. Em uma pessoa normal, tem que ser de 120 milímetros de mercúrio e 80 milímetros de mercúrio. 120 por 80. 120 por 80, nós chamamos isso de 12 por 8. A pressão chamada de baixa é quando em repouso ela está abaixo de 9 por 6. E a pressão alta é quando está acima de 14 por 9. Controle dos batimentos cardíacos. Apesar, como já dito antes, apesar do coração estar ligado ao sistema nervoso central, ele também apresenta funcionamento próprio, ok? Mesmo desligado do sistema nervoso central. Isso é devido a 2 nódulos. O nódulo sinoatrial, aqui representado perto do número 1, e o nódulo átrio-ventricular. Esses nódulos darão o sinal, um impulso nervoso para que funcionem os átrios e os ventrículos. São chamados de marca-passos naturais do coração. A adrenalina é o hormônio, é o neurotransmissor que faz aumento da frequência cardíaca. A adrenalina é liberada no coração para aumentar os batimentos cardíacos em situações de estresse, em situações em que o sistema nervoso simpático entra em ação e você precisa sair daquela situação de emergência, então tem que fazer mais respiração celular e o organismo tem que funcionar pauleiro. Para inibir a adrenalina e fazer o coração funcionar mais devagar, ou seja, está entrando em funcionamento agora o sistema nervoso parasimpático, você tem a acetilcolina, que é de ação antagônica, contrária à adrenalina. Muito interessante. O chamado volume minuto cardíaco ou débito cardíaco é o volume ejetado de sangue em litros na sístole em 1 minuto.
O correto é uma média de 5 litros de sangue sendo liberados do coração por minuto. E um adulto em atividade física, isso triplica. 15 litros de sangue por minuto saindo do coração. Mas olha só que legal. Quanto melhor o condicionamento físico, né? Quanto mais esportista o carinha for, maior é o débito cardíaco mantendo a mesma frequência. Ou seja, pessoas que fazem exercício não melhoram os músculos, então melhoram também o músculo miocárdio do coração. E acontece que o coração delas manda mais sangue a cada batimento. E isso é muito bom, porque mesmo com batimentos com uma frequência mais fraca, consegue mandar muito sangue, substâncias para o corpo. Por isso elas cansam menos e acabam também desgastando menos o sistema circulatório. Então, pessoas que começam a fazer atividades físicas vão melhorando o músculo miocárdio e vai aumentando o débito cardíaco. O sangue manda, o coração manda mais sangue a cada batimento e assim ela apresenta inclusive batimentos cardíacos cada vez mais ponderados e a respiração dela também não fica tão ofegante quanto ficava antes. Ela se cansa menos no mesmo período de tempo. O fluxo sanguíneo varia de tecido para tecido e em diferentes situações através de contrações ou dilatações dos vasos. Ou seja, cada órgão e em cada diferente tipo de situação vai receber uma quantidade diferente de volume sanguíneo. Aqui tem uma tabela mostrando esses índices. Pressão hidrostática versus pressão osmótica. A pressão hidrostática promove a saída de líquido pela permeável parede dos capilares e é determinada pelo bombeamento do coração. Antagônica à pressão hidrostática, nós temos a pressão osmótica, ou também chamada de coilodosmótica, e é determinada pelos solutos dissolvidos no sangue e promove, através da osmose, a entrada de líquido nos capilares. A principal responsável pela elevada pressão osmótica sanguínea é uma proteína famosa produzida no fígado, albumina. Lembrem desse nome. Para compreender o processo de troca nos capilares, é importante saber que essa proteína, em condições normais, a albumina, ela não irá atravessar a parede dos vasos capilares. No ramo arterial do capilar, que é o ramo mais próximo às arteríolas, a pressão hidrostática ainda é bastante alta e superior à pressão osmótica do sangue. Como a força que promove a saída de líquido do capilar é superior à da entrada, ocorre extravasamento de fluido do capilar em direção aos tecidos. Esse fluido aí, que entra em contato com as células, possui constituição semelhante à do plasma e carrega consigo substâncias que serão trocadas com os tecidos. Porém, substâncias de alto peso molecular, como grande parte das nossas proteínas, bem como células e plaquetas, não conseguem abandonar a corrente do sangue. Uma vez que a albumina não sai do sangue, a pressão osmótica sanguínea vai se manter e até mesmo aumenta, pois quando o líquido sai, o sangue fica mais concentrado. Mas, no entanto, a pressão hidrostática vai caindo ao longo do capilar, tanto pelo extravasamento de fluido, quanto pela distância crescente entre o coração e o capilar. Quando o sangue alcança o ramo venoso do capilar, que é a região já próxima das vênulas, a pressão hidrostática vai caindo, se torna menor que a pressão osmótica
o que irá promover o retorno do líquido que banha os tecidos em direção agora ao capilar, como nós podemos ver aqui no desenho através das setinhas. Analisando essa tabela que nós temos aqui embaixo, de extremidade arterial e extremidade venosa, né, e o gráfico de potencial osmótico e pressão sanguínea, nós podemos notar que a força que promove a saída de líquido é maior que a que promove a entrada, o que faz com que a quantidade de fluido que extravasa do vaso capilar seja maior do que aquela recolhida por ele. O excesso de líquido extravasado é então drenado por um sistema de vasos auxiliar ao sistema vascular sanguíneo, que é o famoso sistema linfático. Os vasos linfáticos possuem uma alta pressão osmótica, o que garante o retorno do líquido extravasado. Podemos ver melhor essa questão dos vasos linfáticos e o líquido extravasado e o movimento dele, mostrando aqui nas setinhas, através desse desenho, ok? Aqui temos o plasma, né, o líquido celular, com seus componentes, o fluido intersticial, né, entre os tecidos, formado principalmente por água, e aqui o movimento dele em direção aos vasos linfáticos, a linfa. E agora sim nós veremos sobre outros tipos de sistema circulatório, que é o sistema linfático. Sistema linfático. O sistema linfático tem 3 funções: recolher e retornar grande parte do líquido intersticial ao sangue, né? Retornar principalmente com aquela água para o sangue. Tem ação imunológica, porque ele irá carregar glóbulos brancos e seus produtos e amadurecê-los também. E também a função de absorver lipídios, né? Gordura, por exemplo, do trato digestivo. O sistema linfático ele é paralelo ao sistema que a gente acabou de estudar, ao sistema sanguíneo. E é formado por 3 componentes: os vasos linfáticos, que é mais ou menos como se fossem os vasos sanguíneos, os linfonodos e a linfa, que é o líquido em si. Não há um circuito de vasos, pois conduzem um líquido do sistema somente em um sentido, que é sempre em direção ao coração, dos tecidos para o coração. Os vasos linfáticos se reúnem próximos ao lado esquerdo do peito, né, e desembocam na veia subclávica. Como as veias, os vasos linfáticos, para poderem aumentar a velocidade e retornar com o líquido, eles têm válvulas. Os nódulos, também chamados de glândulos linfáticos ou linfonodos, são órgãos de defesa formados por tecido conjuntivo reticular linfóide. E a função dele é simplesmente amadurecer as células de defesa. É muito comum a gente ouvir falar sobre íngua. Íngua acontece quando esses gânglios linfáticos, esses linfonodos, esses nódulos, quando estão batalhando, tentando matar algum agente patogênico, tenham um acúmulo de substâncias. E o que acontece? Fica inchado. Como, por exemplo, quando você está com dor de garganta e abaixo do seu pescoço, assim, próximo do seu pescoço, fica um caroço. É a famosa íngua. Pode acontecer em diversas partes do corpo e, em geral, indicam uma inflamação. O sistema de defesa, né? O sistema imunológico trabalhando, entupindo aí os gânglios linfáticos. Nós temos agora aqui um desenho mostrando a rede de vasos linfáticos pelo corpo. Dá para ver também aqui, né, como eu disse antes, essas regiões protuberantes onde se encontram os vasos linfáticos são os gânglios linfáticos. E são nessas regiões, como dito, que irão amadurecer os glóbulos brancos. Nós temos aqui mostrando também, como é um desenho que a gente viu há uns 2 slides atrás, os
vasos sanguíneos ligados aos vasos linfáticos. E agora, para concluir, vamos falar de 3 doenças relacionadas ao sistema cardíaco. Primeira, hipertensão arterial, mais conhecida como pressão alta. Acaba por acometer mais negros, mulheres e idosos. 15 a 20% da população brasileira adulta é afetada. É muita coisa, mas não significa que só são adultos que recebem isso. Hoje em dia, devido à má alimentação, atos sedentários, existe uma taxa alta de crianças e adolescentes com esse problema. E a pressão alta está relacionada a derrames, a AVCs, né? Acidentes vasculares cerebrais, infartos e também problemas nos rins. À direita aqui nós temos como evitar os problemas do coração. Manter o seu corpo dentro do peso ideal, evitar beber álcool, praticar atividades físicas, não ao tabagismo, é óbvio, verificar a pressão arterial regularmente, evitar o excesso, difícil, né? Mas tem que evitar o estresse. Se você já é hipertenso, nunca interromper o tratamento sem indicação do seu médico. Tomar bastante água. Ter uma dieta saudável, rica em frutas, legumes e cereais. E uma das coisas mais importantes, reduzir o consumo diário de sal. Esse é um dos motivos pelo qual os alimentos hoje precisam ter uma diminuição na questão do sódio. E é por isso que a presença de sódio é indicada a quantidade, né, a porcentagem, nas tabelas alimentares de cada produto. O infarto do miocárdio funciona da seguinte forma. As artérias chamadas de coronárias irrigam o coração. Por que irrigam o coração? O coração, apesar de estar recebendo o tempo todo sangue, esse sangue que está entrando nele não irriga os tecidos que o formam. Para que haja irrigação no coração, existem artérias especiais, chamadas de coronárias. A aterosclerose é o entupimento desses vasos coronários devido ao depósito de lipídios ou de colesterol, que vão formar espécies de placas, chamadas de ateromas. As coronárias, então, ficam enrijecidas, podendo se romper ou formar os trombos, os coágulos de sangue, levando à necrose, à morte do tecido da coronária. Pequenas necroses podem ser cicatrizadas, mas grandes necroses podem levar ao óbito. Quando a artéria coronária está danificada e não tem mais jeito, existe uma cirurgia chamada ponte de safena, porque é utilizada a veia safena da perna para fazer uma ponte, né? Uma ligação, uma ponte, para substituir o caminho que a artéria coronária faria, como está mostrando aqui no desenho, né? Você tinha que a artéria coronária normalmente passando, só que no lugar dela fazendo a ligação, você irá colocar a ponte de safena, a veia de safena no local para permitir a irrigação, já que aquela artéria coronária já era. Nós também temos os famosos AVCs, acidentes vasculares cerebrais, também chamados popularmente de derrames, e de nome mais correto, acidentes vasculares encefálicos isquêmicos, que nada mais são, resumidamente, do que trombos, coágulos, que vão impedir a oxigenação do encéfalo, do cérebro, podendo levar aí a uma danificação do tecido cerebral, o que pode ser irreversível, tendo em vista que, em geral, neurônios não se regeneram. Bom, pessoal, é isso sobre
fisiologia da circulação. Na próxima aula, a terceira aula de fisiologia, falaremos sobre a respiração. Abraço, galera, até a próxima.